Não é humano, depende de quem é. Vivemos pela vida, vivemos só de guerra. Não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivemos só de guerra. Não depende de quem é. Esperamos pela vida, vivemos só de guerra. Não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivemos só de guerra. Pois é, vejam só, galera. Coloquei essa musiquinha no início para a gente poder pensar a nossa próxima atividade, né? Vejam que ao longo de algumas semanas, algumas atividades, a gente vem discutindo algumas problemáticas socioambientais e que, infelizmente, não são poucas, né? Nós falamos de inúmeras problemáticas socioambientais. É triste ter que falar, né, para vocês e precisar abordar esses temas, né? Mas eles existem, né? E a gente precisa saber que esses problemas existem. A gente precisa conhecê-los, né? Porque se a gente não conhecê-los, a gente vai continuar no erro, a gente vai continuar errando, né? E a gente não pode mais continuar errando. A gente não pode. A vida, ela pode ter um limite, se a gente não tomar nenhuma atitude, não é? E nós falamos de diferentes problemas. Então, quando eu falei para vocês sobre a questão do tratamento da água, né, que eu disse para vocês que, infelizmente, nós não temos 100% da população que recebe água tratada, a gente não tem. Nós temos ali uma média de 80% da população, mas todos têm direito à água tratada, né? Nós falamos ali que nós temos mais ou menos metade da população, né, dos municípios brasileiros, que não recebem saneamento básico. O que é um absurdo, não é? Porque a pessoa não ter direito a saneamento básico, ela está suscetível a diferentes tipos de doença, como eu já contei, lembram até que eu contei uma historinha para vocês lá, né, de que para algumas turmas, para outras não deu tempo porque veio a pandemia, né, que eu contei aquela historinha de ir pescar, né, de ir defecar lá na moita e tal, lembra da historinha? Então, aquilo era uma historinha. No entanto, isso acontece na realidade, né, gente? Porque eu não preciso ir lá na moita e defecar ao ar livre para poder ter uma doença. Quando eu vou no meu banheiro e elimino os meus dejetos ali, eles vão parar no rio, eu também estou suscetível a pegar uma doença. Posso pegar uma amebíase, uma giardíase, né? Eu posso pegar uma esquistossomose, ou a ancilostomose. São diversas doenças que eu posso pegar quando não se tem tratamento de esgoto, né? Quando não se tem o mínimo, que é o saneamento básico, direito de todo cidadão, certo? E, infelizmente, a gente não tem isso alcançado ainda. Agora, talvez isso se restrinja ainda mais, não é? Porque nós tivemos ali, agora, no último mês, no finalzinho do mês de junho, nós tivemos ali aprovado no Senado, né, um projeto de privatização da água, então que permite que empresas, que o processo de tratamento da água, o processo de saneamento básico, ele seja destinado agora a empresas privadas e não mais estatais, né? Então, significa que vai ter um dono, tem uma empresa, um dono que quer gerar lucro, certo? E aí não fica mais na mão do Estado. Então, qual que é o problema disso? Nós temos problema, não é? O que acontece? Tudo aquilo que é do Estado, o objetivo é dar acesso à população, fornecer de maneira gratuita para a população. Gratuita em partes, né? Porque as pessoas pagam seus impostos justamente para ter direito, né, à saúde, à educação, segurança, essas coisas, certo? Então, veja, agora as pessoas, além de pagarem os seus impostos, né, elas podem ter ali um aumento, né, nos seus custos para esse saneamento básico para o tratamento de água, caso ele venha a existir, não é? Porque a gente já sabe que tem as cidades pequenas, principalmente, elas não são bem atendidas, né? Já pelo próprio Estado elas não são atendidas, porque não gera lucro nas cidades pequenas, né? Então, algumas não tem tratamento de esgoto, né? A própria água, né, o processo
de abastecimento das casas com água já chega com uma dificuldade tremenda, isso sendo do Estado. Então, imagina se isso vier a ser de uma empresa privada onde o objetivo é o lucro. Obviamente que isso não vai acontecer, certo? E sem contar dos interesses das grandes corporações, que eu já falei para vocês, que elas têm interesse em privatizar. Opa, elas tendo tomado, então agora elas têm dono, né? Então o processo de tratamento da água tem dono. Logo, a fonte de captação da água, o rio, o lago lá, a captação da água, também vai ter. E aí, para onde vocês acham que vai ser destinado? Para a população essa água, ou então para empresas que gerem lucro, como, por exemplo, a Coca-Cola ou a Nestlé, por exemplo? Que o objetivo é lucro. Nós já temos dados, já falei, que essas empresas já secaram corpos hídricos aqui, né? Por exemplo, nós temos o caso de Minas Gerais, que secaram completamente os corpos hídricos, certo? Nós temos casos dessa questão da privatização da água, como o caso de Manaus, que já aconteceu isso. E lá, a população ficou completamente desamparada, aumentando ainda mais a desigualdade social que já existe. Então, vejam, isso é um problema, né? As pessoas não terem acesso à água tratada, as pessoas não terem acesso a saneamento básico, as pessoas estarem suscetíveis a doenças, as pessoas estarem suscetíveis a passar sede. Então, isso é um problema, certo? Então, isso é um problema social. Falamos também, além do tratamento de água, tratamento de esgoto, falamos na última atividade sobre a questão do tratamento dos resíduos sólidos. Obviamente, tratamento de esgoto é também tratamento de resíduos, né? É sólido também, líquido, né? Mas falamos de maneira específica a questão dos aterros sanitários e dos lixões. Os lixões que é um problema terrível, né? Por estar exposto, aberto. O aterro sanitário também é um problema, porque a gente não deveria destinar esses resíduos para lá, não é? Então, a gente deveria ter mais coleta seletiva, ter mais cooperativas, mas a gente não tem, né? Então, aí se inculca na nossa mente que a gente fazendo nossa parte, a coleta seletiva resolve, não resolve, sendo que nem existe a coleta seletiva em muitas cidades, como eu já coloquei para vocês no último vídeo. Então, não vai resolver só isso. Obviamente, se eu tenho na minha cidade, eu vou separar o meu lixo e vou mandar, porque eu vou estar contribuindo. No entanto, isso não acontece em muitos municípios brasileiros. Então, a gente precisa avançar, né? Então, esses aterros, eles têm vida útil, né? Eles vão durar até 20 anos por aí, daí depois, como é que faz? Quais outras alternativas que eu tenho para que não vá para um aterro sanitário, que não vá para um lixão, para que os lixões deixem de existir, né? O que eu posso fazer? E o que cabe a mim e o que não cabe a mim? O que cabe à gestão ambiental pública, não é? Desses resíduos. Então, vejam, e aí não são só os resíduos sólidos, mas nós temos aí os resíduos gasosos, como falamos, por exemplo, da liberação lá do ácido sulfúrico, do ácido nítrico, que ocasionam a chuva ácida, que causam a mortandade da vida. Falamos, por exemplo, do gás carbônico, do gás metano, que causa o aquecimento global. O aquecimento global. Gente, da onde vocês acham, qual é a relação do que aconteceu agora nesses últimos dias? Vocês viram nos noticiários o que aconteceu? Nós tivemos a infestação de gafanhotos, não foi noticiada aí por todos os telejornais, na internet, redes sociais? Tivemos infestação de gafanhoto, tivemos ciclone, o ciclone bomba. Vocês não acham que isso não tem alguma relação com a ação antrópica, que eu já falei, que é a ação do homem? Obviamente que tudo isso está relacionado. Então, nós temos que pensar. Vejam que nós temos aí grandes problemas, não é? Então, os gafanhotos eles não queriam vir conhecer aqui. Não, né? O que acontece, né? Com o aumento da temperatura ocasionada pelo aquecimento global, claro, o efeito estufa ele já é normal, como eu já falei para vocês, né? A emissão de gases retém calor, né? Mas isso é normal, assim como a chuva é naturalmente ácida. No entanto, a gente não pode intensificar o processo, né? E aí, quando tem muitos gases poluentes, aumenta a temperatura, aquecimento global. E aí, a temperatura alta é um boom para a reprodução desses animais, né, dos gafanhotos. Eles se reproduzem muito.
Aí logo, eles precisam procurar comida. Então, a migração ela é inata e eles vão ir procurar esse alimento. E aí, infelizmente, eles podem destruir lavouras inteiras de plantações de milho, de algodão, de trigo, pode destruir tudo. Mas é porque eles são pragas? Não, eles não são pragas. Né? Eles fazem parte de uma cadeia alimentar, eles precisam se alimentar. Naturalmente, na natureza, eles se alimentam de plantas, promovendo o equilíbrio ecológico, assim como vai ter animais que vão se alimentar deles, certo? Mas acontece que está acontecendo uma modificação climática, uma mudança climática que altera, né, a reprodução desses organismos, certo? E aí causa esses estragos, né? Então eles não são pragas, né? As pragas são os humanos, não são os gafanhotos, né? O ciclone. O ciclone não é o apocalipse, o ciclone não está escrito, não é uma questão de, né, uma questão mística, não é. O ciclone é uma ação antrópica, certo? Obviamente, ele acontece, naturalmente acontece. Mas no Brasil a gente não tem, não é normal, não é comum aqui no Brasil esse tipo de evento climático, né? A gente teve o ciclone Catarina, já há alguns anos atrás, agora a gente teve o ciclone Bomba. Vocês viram? Talvez na cidade de vocês não tenha sido tanto, mas algumas cidades, elas foram devastadas. Muitas famílias ficaram totalmente desabrigadas, famílias que, com suas moradias simples, e que foi tudo levado pelo ar, pelo vento, né? Ficaram sem teto, né? Diante já que a gente já vem vivendo uma pandemia de muitas pessoas morrendo justamente por ação também. A pandemia também é um evento que a gente sabe que é por ter interferência humana que ela aconteceu, as suas origens, já discutimos sobre isso. Então, veja, a natureza, ela vai seguir o seu ciclo, né? Ela vai continuar, mas nós, talvez não. Veja, muitas mortes na pandemia, muitas mortes, né, na pandemia por conta do coronavírus, que é um vírus que saiu lá dos animais, veio parar nos humanos. Como que ele veio parar, né? Teve uma intervenção humana, o ciclone, né, que deixou pessoas numa situação de calamidade, mortes que ocorreram em Santa Catarina, né? Os gafanhotos, por exemplo, que têm essa capacidade de destruir plantações, não é? Nós temos ou a falta de saneamento básico, que pode matar muitas pessoas por doenças, a emissão de gases poluentes, que pode provocar a morte de animais, de plantas, por conta da chuva ácida. Então, isso tudo é um problema, né? Então, por isso que eu coloquei aquela musiquinha ali no começo, né, do Biquíni Cavadão, Renato Russo, ali, né, que ela fala, né, que errar não é humano, depende de quem erra. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. E essa guerra não significa uma guerra, um conflito armado. As pessoas morrerem por falta de investimento público, as pessoas morrerem porque existe uma sociedade que, ao pensar exclusivamente no dinheiro, né, na geração do lucro, a uma pequena minoria da sociedade pensando no dinheiro, no lucro, acaba destruindo todas as outras formas de vida, animais, vegetais e principalmente humana. Então, esse errar, ele não é humano. Isso não é humano, né? Então, como que a gente espera pela vida se a gente vive dessas guerras? É preciso pensar sobre isso. De quem é essa responsabilidade minha? Também tenho responsabilidade disso. Mas até que ponto? É minha. Até que ponto a sociedade, ela não precisa mudar para resolver esse problema? Até que ponto? O que precisa mudar?
O que os nossos governantes podem fazer para mudar essa situação? A gente precisa pensar. Do contrário, a vida ela pode ter um fim. E a vida de quem? Então, errar não é humano.